Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre retaliações, perseguições malignas. O que diz a Bíblia? Existe realmente perseguições, retaliações? Quando você ora por alguém, quando você faz o bem, realmente Satanás, ele persegue a sua vida? O que diz a Bíblia a respeito disso? Bom, nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual, mas nós precisamos discernir como que as coisas acontecem. Em primeiro lugar, é importante que você saiba que não existe neutralidade no reino. Ou somos de Deus ou não somos. Ou servimos a Deus ou não servimos. O mundo hoje composto por 8 bilhões de pessoas, diríamos que é dividido basicamente em dois grupos. Os que vivem sob a influência do reino de Deus e os que vivem sob a influência do reino maligno. Não há outro caminho. E a partir do momento que você confessa ser de Jesus Cristo, a partir do momento que você diz viver no reino de Deus, você já está na contramão do inimigo. Quero dizer mais uma vez para você, não existe neutralidade no reino. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você crê em Jesus ou você não crê. A partir do momento que você diz, eu creio em Jesus e você vive para Jesus, então você já está na contramão do reino maligno. E aí você precisa entender o que diz a Bíblia Sagrada a respeito dos cristãos que confessam a Jesus Cristo. Aqui não estou falando de oração, eu não estou falando de intercessão, eu não estou falando de fazer bem a alguém, eu estou falando pelo fato de você confessar a Jesus Cristo. Efésios capítulo 6 e verso 12 diz assim, em relação aos cristãos confessos, preste atenção, pois não temos que lutar contra carne e sangue. Diz que a nossa luta não é uma luta que se trava na horizontal, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O que a Bíblia está dizendo? Que embora a nossa luta não seja no âmbito horizontal, no entanto, a partir do momento que você confessa Jesus Cristo, você é advertido biblicamente que você precisa lutar contra o mundo espiritual, você precisa lutar contra o reino de Satanás, a fim de que a sua vida seja poupada, a fim de que você permaneça, a fim de que você prospere, a fim de que você tenha êxito nessa caminhada. Esse é o primeiro plano, é o primeiro nível da batalha, quando você confessa a Jesus Cristo. Os confessos em Jesus Cristo entram para esse mundo de batalha espiritual. E a Bíblia diz, quando Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 8, ele diz, sede sóbrios, vigiai, o vosso, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Por quê? Porque você confessou a Jesus Cristo. Você não pertence mais ao mundo maligno, você agora está debaixo da influência do reino de Deus. Por esta razão, todo reino maligno luta para que você desista, para que você recue, para que você negue a Jesus Cristo. Esse é o primeiro nível
da batalha espiritual. O segundo nível é o que nós chamamos de brechas e legalidades. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4 e verso 27, é bom até você anotar esse texto, lá diz assim: não deis lugar ao diabo. A palavra lugar quer dizer espaço, brecha. O segundo nível de batalha espiritual que nós travamos é essa questão de não permitir espaço, de não dar brecha, porque quando Satanás não consegue derrubar você, porque você é cristão, então ele vai procurar um espaço, ele vai tentar achar uma brecha na sua vida para que ele possa, então, através dessa legalidade, derrubar você. É interessante que aqui existe algo muito importante para a nossa vida espiritual. Você já deve ter lido na Bíblia, quando a Bíblia diz que aquele que peca e aquele que confessa e aquele que abandona alcança misericórdia. Por quê? Porque Satanás quer que você não confesse. Pecados ocultos, pecados não confessados, gera uma grande possibilidade de entrada de Satanás, de destruição, é uma brecha, é uma legalidade. A Bíblia fala a respeito do cuidado que nós temos que ter para não nos silenciarmos quando erramos, mas nós precisamos abrir o coração, nós precisamos confessar para que não gere legalidade, não gere espaço. Então, retomando agora, você pode... Mas o que significa realmente legalidade? Legalidade é dar legalidade a Satanás. E como você faz isso? Quando você sai dos limites da palavra, quando você rompe os limites das Escrituras, você peca, você vai contra os princípios bíblicos e você permite que Satanás, então, faça desse pecado, faça dessa quebra de aliança uma legalidade. Então, as legalidades podem ser traduzidas por todo tipo de pecado, por todo tipo de transgressão que você comete, que cometemos e que não confessamos. Coisas que nós vamos guardando, vamos acumulando como se nada fosse nada. São legalidades. Legalidades que geram, sim, crédito para Satanás. E nós não podemos dar crédito para ele. Preste bem atenção nisso. Toda legalidade gera crédito no mundo espiritual. Quando você permite que certas brechas se abram na sua vida, você está gerando crédito, você está dando espaço, você está dando credibilidade para que Satanás destrua a sua vida. Então, isso também é um segundo nível de perseguição, de retaliação, de batalha espiritual. Eu quero aproveitar e dizer para você uma coisa: Satanás se alimenta de silêncio. É verdade, ele se alimenta de silêncio. Há muitas pessoas que perdem a oportunidade de serem abençoadas porque não falam. Perdem a oportunidade de serem abençoadas por Deus porque não confessam. Então você precisa abrir o coração para que não gere nenhum tipo de legalidade na sua vida. Olha o que diz a palavra em Provérbios, capítulo 28, e verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É muito interessante. Agora, o terceiro nível de batalha espiritual, eu penso que aqui é que reside um dos maiores questionamentos a respeito das intercessões, a respeito das orações que nós realizamos em favor das pessoas. Você então está praticando o bem, porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para pregar as boas novas, nós fomos chamados para libertar as pessoas que estão presas, nós somos chamados para praticar o evangelho, mas aí surge a questão: e quanto às retaliações?
É verdade que quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós fazemos o bem para alguém, nós estamos correndo o risco das retaliações? Estamos. Estamos sim. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre isso, mas a Bíblia também diz sobre a importância de estarmos revestidos, a importância de estarmos preparados. Ninguém entra numa batalha sem antes estar devidamente preparado. E quando você está devidamente preparado, você pode ter absoluta certeza que você não vai perder a batalha. Mas vamos lá. No livro de Êxodo, vamos começar por Êxodo, no capítulo 5, eu separei pelo menos uns 3 textos, no verso 20 até o verso 23, olha só que coisa interessante. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. Eles disseram: olhe, o Senhor para vós e julgue isso, pois nos fizestes repelentes diante de Faraó, diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Olha agora o verso 23 do capítulo 5 de Êxodo. Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo e de nenhum modo livraste o teu povo. O que Moisés está dizendo aqui? Que a partir do dia, do momento que ele foi diante de Faraó, com ordem de Deus, para que Faraó libertasse o povo, para que o povo fosse ao deserto adorar o Senhor, Faraó, um tipo de Satanás, começou a afligir o povo, dobrou a carga horária, realmente começou a trazer aflição dobrada sobre o povo. Então Moisés diz a Deus: Deus, o que é que aconteceu? Desde o dia que eu fui ter com ele, desde o dia que eu fui falar a tua palavra, desde o momento que eu fui até lá para libertar o povo em teu nome, a aflição aumentou. Faraó está simplesmente afligindo o povo. Que é isso? Retaliação. Para que você desista, para que você não continue, para que você não dê prosseguimento ao que você está fazendo. Então, quando você vai fazer o bem para uma pessoa, quando você vai orar por a vida de alguém, você precisa realmente estar preparado, porque Satanás vai tentar algum tipo de retaliação, ou sobre a pessoa que está intercedendo e fazendo, ou a pessoa que está sendo vítima. Tá? Em Atos 16, falando sobre Paulo, do verso 16 ao verso 24, aqui já é uma situação diferente. Lá em Êxodo, o povo foi afligido por conta da intercessão de Moisés. A retaliação veio sobre o povo. O povo acabou sofrendo. Agora, em Atos 16, é interessante, no verso 16 a seguir, que diz assim: indo nós ao local de oração, saímos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Grave isso, um espírito de adivinhação, a qual vinha adivinhando e dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, era uma pessoa que estava sendo usada por Satanás com espírito de adivinhação, só que por conta desse espírito, muitas pessoas estavam ganhando dinheiro, estavam tendo lucros com isso, né? Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias, diz a Bíblia. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito:
Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo liberta, em nome de Jesus, esta mulher que estava aprisionada com esse espírito de adivinho. Agora olha só o que diz a Bíblia a partir do verso 19. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos da prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os do cárcere interior e lhes segurou os pés aos troncos. Quem sofreu aqui? Paulo e Silas. O que eles fizeram? Eles oraram, eles intercederam, eles clamaram por alguém. Então você pode perceber que existe sim a perseguição espiritual. Existem as retaliações. Mas a Bíblia também diz, meus irmãos, a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ela não diz que você deve fugir, ela diz que você deve resistir. Diz no livro de Tiago, lá na Tiago capítulo 4, verso 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir como? Lendo a palavra. Resistir como? Orando mais. Resistir como? Jejuando e praticando a palavra. A Bíblia deixa claro, o diabo não vai fugir você recuando, mas você resistindo. Por isso, Efésios capítulo 6 e o verso 12, lembra o texto que nós falamos? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados. E no capítulo 6 também diz que nós devemos estar preparados, nós devemos nos preparar, nós devemos nos revestir para que a gente tenha sucesso, êxito nessa batalha, nessa luta. Então fica aqui para você a resposta. Existem retaliações? Existem perseguições espirituais? Existe, mas desde o dia que você disse sim para Jesus. A questão é que, independente se você vai orar ou não vai orar, se você vai interceder ou se você não vai interceder, se você vai fazer o bem por alguém ou não, as perseguições existem. Elas sempre vão existir. Então a questão não é em que momento ela acontece. Ela acontece em todos os momentos. Uma vez que você serve a Deus, então as perseguições acontecem. Se você está orando, as perseguições acontecem. Se você está intercedendo, as retaliações acontecerão. Se você está fazendo bem para alguém, com certeza as retaliações, as tentativas, as investidas, elas acontecerão. Só que tem uma promessa da Bíblia que diz: resistir ao diabo, fiquem firmes, fiquem orando, buscando a Deus, porque ele vai fugir. Essas tentativas serão frustradas. A Bíblia diz que Deus se levanta e dissipa o inimigo. Então a função nossa é esta, é permanecer firmes, é buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós não devemos temer as ameaças de Satanás, mas devemos obedecer à palavra do Senhor que diz: diga ao meu povo que marchem, diga ao meu povo que continue, diga ao meu povo que não desistam. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.